Muito bem, então sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso webinar sobre a certificação PMP. Estou eu aqui, o grande professor Armando Oliveira e o nosso professor André Ricardo, eu sou o professor Mário Trentin, e a gente vai falar um pouquinho o que é essa certificação PMP, vamos falar sobre a carreira em gerenciamento de projetos e vamos dar os passos para você também no nosso preparatório oficial, um curso ATP, Authorized Training Provider, né, uma organização que ministra o curso oficial do PMI. Antes de compartilhar minha tela, deixa eu passar aqui primeiro para o André. André, aproveita, se apresenta aí também. Se o webinar fica para todos aqui depois acompanharem, e aí na sequência o Armando. Prazer estar aqui com vocês, né? Nós já temos aí os três aqui, muitos anos de preparação. Se juntar os três aqui, tem alguns milhares de alunos preparados para o exame PMP, alguns milhares aprovados também. Então, sem dúvida nenhuma, você vai estar em boas mãos. Nós temos aqui muita experiência sobre isso. Inclusive, eu diria que talvez eu seja o mais experiente, né? Porque eu já estou na praia aqui, o Mário, o Armando ainda estão trabalhando e eu já estou com a Já vida está com a mansa. vida ganha. Então, deixa o Armando trabalhar um pouquinho também, para ele contar para nós aí. Fala um pouquinho, Armando. Prazer estar com vocês, pessoal. Ao contrário do André, que está na praia, eu preciso ler todos aqueles livros que estão ali atrás de mim para chegar aos pés aqui do Mário e do André. E acho que, como o André disse, a gente já está há bastante tempo nisso, né? Faz mais de 20 anos que eu tirei a certificação PMP e todos aqui têm uma experiência já acumulada em formar os profissionais para isso, numa jornada tranquila, né? Não é uma jornada simples, mas com o direcionamento correto, com material correto, com preparo adequado. A gente tem certeza, e aí os números mostram isso, né? Hoje a gente tem mais de 99% de aprovação aí nos cursos. Então vamos falar um pouquinho sobre essa jornada aí rumo ao PMP e espero que vocês consigam tirar algumas dúvidas importantes por meio desse nosso vídeo aí. Muito bem, deixa eu compartilhar minha tela aqui então, pessoal. A gente vai navegar um pouco nos materiais, vamos navegar também no site do PMI, nas certificações. Deixa eu compartilhar aqui a nossa tela. Muito bem, então aqui vocês podem ver o nosso preparatório oficial, vou falar sobre ele daqui a pouco. Nós somos instrutores oficiais aqui já desde o ano passado, né, 2024, onde foi criada essa certificação aqui para instrutores. Já ministramos cursos de PMP há mais de 10 ou 15 anos aí, né? Eu tenho um livro de PMP, o André tem os livros publicados aí de fundamento, o Armando tem os livros publicados de projeto. Damos aula em vários MBAs importantes aqui do Brasil e temos a nossa atuação profissional em projetos. Então, essa página aqui, modernpmo.com/preparatório PMP, vocês podem encontrar todas as informações. Então, um curso oficial aqui, nós temos as nossas turmas abertas, as turmas em company, para você poder participar com todas as informações de módulos aqui também. Além disso, o nosso é o único curso em que você tem bolsa de estudos para o programa internacional em Nova York, que é um programa, vou mostrar ele daqui a pouco também, um programa em que você fica 3 semanas presencialmente em julho ou em janeiro, e você tem 80 horas de Competitive Project Management, um programa muito bacana. Nós temos aqui às vezes alguns encontros presenciais, né? Embora o curso é totalmente online, sempre que tem alguma palestra, tem algum evento, eu procuro convidar todos vocês, assim como o Armando, o André, também estão sempre fazendo eventos e palestras. Nós temos um grupo exclusivo dos alunos, vou mostrar ele daqui a pouquinho para você, lá para você tirar as suas dúvidas. As aulas são totalmente ao vivo, então online, mas ao vivo. E depois você tem as gravações por 12 meses, tá? Então, isso é uma coisa muito bacana, porque você tem a oportunidade de interagir conosco ali, né? Você vai ver um pouco da dinâmica da aula daqui a pouco no webinar. Vamos mostrar os slides para vocês, nossos simulados, como é que funciona isso. Mas depois, para você rever e continuar os seus estudos, você pode assistir as gravações por 12 meses. Inclusive, se você se inscreveu numa turma, vamos dizer que você se inscreveu na turma que começa a semana que vem, o mês que vem, e você não pôde participar de todas as aulas ao vivo, se você quiser assistir outra turma ao vivo nossa,
você pode mudar e assistir outra turma posterior sem nenhum custo adicional. Para que você realmente tenha a sua preparação, né? Tem o certificado aqui do PMI, junto com as horas, 40 horas aqui dos nossos 40 PDUs, e todas as informações nossas estão aqui, né? Estamos nós aqui, eu, o André e o Armando à sua disposição. Tem um atendimento no WhatsApp, lá no nosso site, e eu quero mostrar para você agora um pouco das informações do PMI. Vamos falar das certificações, né? Aqui nós temos o site do PMI e já vou passar aqui para o Armando e para o André falarem também a sua experiência, o que é o PMP, quem pode fazer, quem que não pode fazer, mas essas informações estão todas aqui no site. Você vai lá em certificações, dá para mudar o idioma aqui no próprio site do PMI, né? Então vai lá em certificações e aqui nós temos um conjunto de certificações do PMI, das quais a mais importante, mais conhecida é o PMP, uma certificação antiga, difícil, um padrão internacional muito importante. E agora eu queria passar aqui para o André, fala um pouco dos pré-requisitos, explica um pouquinho aqui a certificação PMP, e aí Armando comenta também sua experiência, como é que isso ajudou aí na sua carreira, como é que foi a preparação. Vai lá, André. Vamos lá. Então, uma primeira dúvida que é bastante importante que o pessoal comenta é com relação a essa experiência que aparece aí. Então, professor, eu preciso ter sido gerente do projeto, o líder do projeto, em termos de cargo, de função, alguma coisa assim? A resposta para isso é não. Tá? Então, você não precisa ter no papel ali essa função ou este cargo, mas você precisa ter executado atividades de liderança, atividades de gestão em projetos. Então, o que vai ser solicitado a você é que você comprove essa experiência através do preenchimento de um application form. Então, tem um formulário online do PMI, onde você vai colocar ali as informações dos principais projetos que você participou nos últimos 8 anos. Nesses 8 anos, então, passados, da data que você aplicou até 8 anos anteriores a essa data, ele vai considerar ali os projetos que você alimentar ali, que você colocar os dados, principais dados, não precisa ser muito detalhado, mas tem ali as principais informações do projeto. E aí, no preenchimento, então, deste formulário, você vai colocar ali, em especial, as atividades de liderança e de gestão no projeto. E aí o pessoal pergunta muito também, como que eu faço para comprovar essa experiência? Na verdade, você vai indicar uma pessoa, que é um contato, que vai endossar essas informações. Então, você vai combinar com essa pessoa antes, ela vai dar depois, se você for selecionado na auditoria, essa pessoa vai receber um e-mail com as informações que você preencheu nesse formulário, e essa pessoa vai confirmar que, de fato, você tem aquela experiência. Então, a comprovação não exige uma documentação mais detalhada, mais rigorosa, nada disso. Tá? Ela é muito mais simples do que muitas vezes as pessoas entendem que seja. Né? Preciso mandar um cronograma, preciso mandar um plano, preciso mandar a minha carteira de trabalho, às vezes o pessoal pergunta, nada disso. Você precisa só que alguém, preferencialmente a pessoa a qual você respondia, o seu líder, o seu superior imediato, endosse essas informações. E, além disso, precisa ter uma carga horária de, no mínimo, 35 horas de algum curso de gerenciamento de projetos. Se você já fez uma pós, algum curso, e tem ali algum curso, mesmo na sua empresa, né, algum curso interno, esse curso vale como um pré-requisito, desde que você tenha um certificado. E aí, se você não tiver ainda esse pré-requisito, com esse curso nosso, você vai ter esse pré-requisito. Ao final, você vai receber um certificado, e esse curso vale também como esse pré-requisito. Passar a bola agora para o Armando, que professor, se deixar, ele fala o resto da vida. Fala, Armando. Tudo bem, fala aí, Armando, fala da sua experiência e já fala da preparação também. Legal. Importante dizer que isso que o André falou de ter que enviar informações, isso nem sempre ocorre. Aliás, são as exceções. Né? Se você for selecionado, como a gente brinca na malha fina, né, do PMI, ele olhar e falar: por favor, pode me mandar aí esse certificado ou essa experiência que você teve, você pode me passar o contato ou mais informações. Então é por isso que é prudente você já ter, né, selecionado essas informações antes, mas são exceções.
A prova você pode fazer, outra dúvida que sempre pergunta, né? Eu tenho que ir a algum lugar para fazer a prova, posso fazer em casa? Você tem as duas formas, né? Ou você se dirige a um centro específico para fazer a prova lá, tem muita gente que prefere fazer dessa forma, ou então você pode fazer da própria casa, né? Você vai estar acessando o sisteminha, o sistema tem todo um tutorial tranquilíssimo, né? Ele mostra, ensina até o que é um mouse, né? Ele fala, olha, esse aparelhinho é o mouse, tudo. Mas, não, pior é que é verdade isso mesmo, mas o tutorial vai te guiando e depois você vai fazer a prova tranquilamente, vai fazer de casa, né? Em relação à experiência do PMP, né, como disse o Mário, acho que para nós três, né, foi uma virada muito grande de carreira. O que se fala nas pesquisas é realmente o que acontece. A certificação PMP mudou a minha vida, mudou. Hoje, todo o meu trabalho, 99% do meu trabalho, direta ou indiretamente, veio através da obtenção tudo começou, né, com a certificação PMP. Então eu acho que realmente é uma guinada. O Mário já está até abrindo ali as pesquisas, né, que sempre saem não só do PMI como outras instituições também, e demonstram que a certificação ela traz outras oportunidades, muito mais oportunidades de trabalho, é um diferencial e às vezes é obrigatório para alguns projetos. Já peguei contratos em que era obrigatório o gerente de projeto ou a equipe, né, de gerenciamento de projeto ter a certificação do PMP. Mário, você quer mostrar um pouquinho aí dessa pesquisa? Muito bem, bem lembrado aqui pelo Armando, né? Eu não tinha até me esquecido aqui de deixar aberto essa pesquisa, que é uma pesquisa salarial. Inclusive tem pesquisas das empresas de recursos humanos, né? Você tem vários tipos de pesquisas por aí que mostram, não é só a certificação, né, pessoal? O que acontece é que a gente busca pessoas com conhecimento e com experiência. E o que a certificação PNP faz exatamente é medir isso, né? Porque o nosso aprendizado é através dos cursos, da experiência, e aí você vai lá e é aprovado em uma prova que você se preparou ao longo desses anos aí da sua carreira, né? Por isso, os 3 a 5 anos de experiência, como o André e o Armando mencionaram. Se você for lá no LinkedIn, você vai procurar por vagas de gerente de projeto, você vai ver que, ou como desejável, ou como pré-requisito, aparece a certificação PMP. Então, não são apenas pesquisas aqui do PMI, que é uma organização sem fins lucrativos, mas o reconhecimento do mercado de que a gente precisa demonstrar uma credibilidade através de uma certificação internacional. Uma certificação internacional, né? Então, essa é uma coisa também, quando você vai para outro país ou vai trabalhar remotamente, mesmo a valorização que a gente tem do PMP no Brasil, na América Latina, o PMI está em mais de 200 países, 300 e tantos chapters, acho que, salvo engano, em 2 milhões de membros. Então, você também tem a sua valorização PMP lá na Europa, nas Américas, enfim, Oriente Médio, na Ásia. Então, vale a pena pesquisar esse Earning Power aqui, porque ele mostra muito disso, né? Você pode até pesquisar por cidade aqui, né? Selecionar aqui grupo de idade, é uma pesquisa do PMI global sobre salários aqui, muito interessante, né? O que nos leva de volta à preparação. Então, vou falar um pouco aqui da preparação através do nosso curso, né? Então, o nosso curso, ele tem materiais ao vivo, a gente tem a nossa plataforma gravada e a gente tem os materiais oficiais do PMI. Então, você vai receber acesso aqui ao seu perfil, e aí você vai vir lá em seus cursos. Deixa eu desativar aqui a tradução um pouquinho aqui para ficar mais rápido. Mas você vai ter lá no seu próprio perfil do PMI, esse é o meu perfil, aí tem minhas certificações, dashboards e tudo mais. Se inscrevendo no nosso curso, nós vamos atribuir a você este curso oficial do PMI. Então, aqui para mim é a versão de instrutor, né? O PMP Exam Preparation Instructor, em português do Brasil, e você vai receber o Exam Prep Student. Então, é a mesma coisa, mas aqui o instrutor tem uma visão um pouco diferente. Você vai acessar todos esses materiais durante o nosso curso,
incluindo todos os slides, o workbook que tem 380 páginas, né? Para você poder ter todo o apoio aqui da sua preparação. Então, cada módulo, a gente segue aqui os módulos exatamente como preconizado aqui no PMI. Você tem os materiais de apoio, folhas de anotações e muito mais, né? Vou mostrar o workbook do aluno aqui. Então, o nosso workbook do estudante. Você também vai poder fazer o download dele aqui para você ver como é um material extremamente completo de preparação. 384 páginas aqui a sua apostila do estudante. Vai ter acesso ao nosso curso lá no site do PMI, no site oficial, como eu acabei de mandar. E como falei para vocês, a gente tem as aulas ao vivo, as nossas aulas através do Zoom, que são aulas ao vivo. E você pode acessar essas aulas também gravadas na nossa plataforma, que é esta plataforma aqui, o Hotmart. Então aqui você vai ter a sua turma 4, 5, 6, 10, né? Aqui peguei como exemplo a nossa turma 4. Tem todos os apoios aqui, link para aula ao vivo, nosso grupo do WhatsApp, um teste de proficiência, o manual do aluno, links de referências, cada uma das lições, e aí os tópicos das lições. Vou passar já a bola aqui para o André, para o Armando explicarem aqui também. As gravações das aulas, aqui estão todas as nossas gravações das aulas ao vivo e ainda os simulados. André, fala um pouco aí da nossa estrutura de lições e dos simulados que eu vou navegando aqui para você. Muito bom. Esse ambiente, ele de fato, ele não é só um repositório de aulas, de materiais e informações para você. Ele está organizado em uma ordem de estudos, que é uma ordem testada durante anos, que nós chamamos no nosso roteiro de estudos, para que você realmente absorva esse conhecimento, que você consiga criar as conexões necessárias para você conseguir não só utilizar para o exame PMP, mas também para que você consiga entender no seu uso, porque obter a certificação PMP é algo que vai te abrir portas, sem dúvida nenhuma. Até como o Mário comentou, como o Armando comentou, para todos nós abriram-se muitas portas. Então, por exemplo, o maior projeto que eu gerenciei na minha vida foi porque eu era PMP. Eu já consegui, por exemplo, ministrar aulas em cursos que exigiam que o professor tivesse um mestrado, um doutorado. Eu não tenho, nunca tive oportunidade de fazer, né? Mas tenho muita experiência e acaba muitas vezes também conseguindo dar aula pelo conhecimento notório que as pessoas falam, mas em algumas instituições que eu dei aula, eu consegui mesmo sem ter o mestrado, porque eu tenho o certificado PMP. Até para que você tenha noção do quanto a certificação PMP é respeitada e realmente quem conquista essa certificação é valorizado, né? Mas aí, então, ele está colocado o ambiente nesta ordem, né, ideal, vamos dizer assim, para você conseguir se preparar. Aí eu vou pedir para o Mário abrir o primeiro simulado que ele encontrar aí, só para mostrar para você que ele vai abrir um link, pode ser esse último ali, ó, em cima, um pouquinho antes da lição 2, aí, ó, simulado. Você vai ter o link aí, clicando aí no link, você vai acessar o simulado. O simulado está num ambiente à parte. Aqui você vai precisar somente colocar o seu e-mail, né? O Mário já está logado ali com a conta dele, então ele até já reconheceu a conta dele do Gmail. E aí você vai responder, ao final você recebe as tuas respostas no seu e-mail, com todas as questões com a resposta correta, um comentário em cada questão, para que você consiga se aprofundar nos seus estudos. Então, para que você consiga olhar aquelas que eventualmente você errou e você consiga entender aquilo que você que eventualmente errou e por que você eventualmente se enganou, tá? Agora, mesmo assim, professor, eu não consegui entender, fiquei com dúvida. Aí é o WhatsApp. Aí nós temos o grupo do WhatsApp que fica aberto o tempo todo, e aí nós três também estamos lá, junto com os alunos, e aí nós vamos ter a oportunidade de te esclarecer essa dúvida. Ah, professor, mesmo assim eu não entendi. Se precisar, a gente marca um bate-papo rápido e nós vamos te ajudar a entender absolutamente tudo que você tenha dúvidas. Mais uma coisa que perguntam sempre, professor, eu posso responder esses simulados mais de uma vez? Pode responder quantas vezes você quiser, quantas vezes você precisar. Inclusive, no nosso esquema, nós pedimos para que, se por acaso
No ponto que você está ali no estudo, você não conseguir acertar pelo menos 80% do índice, né, dos acertos desse simulado, que você retorne um pouquinho e estude novamente e efetivamente siga nos seus estudos somente depois que você conseguir 80%. Aí você vai construindo aí o seu castelo, tijolinho a tijolinho, para que você consiga ser aprovado. Uma última coisa que eu queria pedir para o Mário rodar até o final é que nós temos também materiais de estudo complementares. Então, temos ali alguns cartões de memória, né, para que você consiga se aperfeiçoar, que aí, materiais de estudo complementares. Então, você tem aí alguns materiais que são cartões de memória, dicas para o exame, né, coisas que você tem que ter em mente na hora de fazer o exame e que vão te ajudar a realmente estar preparado, estar consolidado. Por que que nós temos um índice de 99%, um pouquinho mais de 99% de aprovação? Porque efetivamente nós consolidamos este conhecimento, ou seja, você trabalhando da forma como nós te orientamos aqui, você vai estar muito bem preparado, muito bem preparada para o exame. É isso. Excelente. Antes de passar para o Armando, eu lembrei aqui, assim, o André faz uma curadoria muito grande aqui, todos nós, né? Tanto dos simulados, para que você tenha um aprendizado e tenha resposta e tenha explicação, mapas mentais, também os cartões de memória, um programa de estudos. Em todas as aulas, aqui está uma aula gravada que já passou, né? Você pode vir lá e assistir a aula, você participa ao vivo, assiste a aula aqui. E temos também o resumo da aula e sempre o mapa mental da aula. Então, qualquer etapa aqui do nosso aprendizado, ela está sendo sempre pensada de uma maneira a facilitar as nossas aplicações aqui, o estudo de vocês, né? Então, toda aula aqui, ó, você vê rapidamente, a gente tem aqui em toda aula também o mapa mental, o resumo da aula, a sua data lá para você ver os pontos mais importantes e poder aplicar estas coisas aqui, ó. Tem um mapinha mental também de todos os tópicos das aulas. Armando, vamos lá. Muito bom. Deixa eu lembrar umas coisas para reforçar aqui. Eu acho que no exame PMP é importante, assim como qualquer prova, né, mas especificamente aí o exame PMP, tem acho que 3 coisas que são importantes, que me marcaram e que acho que é interessante a gente pensar um pouquinho e refletir. Primeiro, a questão da prática, né? A gente precisa praticar muita questão para poder passar no exame. Não adianta ter uma base teórica, não adianta ter experiência prática. Ah, eu sei, eu já tenho 30 anos como gerente de projeto, eu já li o PMBOK 3 vezes e vai lá e quebra a cara, né? Precisa fazer muito simulado. E a gente tem milhares de questões de simulados, né? Um material extra nosso, que faz parte do curso também, né? Além do material que o Mário mostrou, do material oficial do PMI, a gente tem um material extra que ele estava mostrando para vocês, que são essas questões. E aí são milhares de questões, tá? Outro ponto importante é a questão de orientação, direcionamento, né? Saber o que estudar, quando estudar. Então o André colocou aí a questão do roteiro de estudos e do suporte via WhatsApp. Nós estamos lá direto, damos todo o suporte. A gente fala com os alunos aqui até passar na prova, né? Nós vamos contigo até você tirar o PMP, né? E um outro ponto que é extra, mas que é muito bacana, é o networking, né? Não é apenas a certificação. O caminho, essa jornada rumo à certificação, você estuda e aprende muita coisa que você não conhecia, né? Pelo menos comigo foi assim, acho que com o Mário e com o André também. E você conhece muita gente que está nessa mesma pegada, né? A nossa primeira turma, né, desse preparatório teve mais de 60 alunos. Tem gente do Brasil inteiro, tinha gente até de fora do país, né? Então é um networking muito interessante, essa vantagem de ter uma aula online, né? O nosso curso, outro diferencial é que a gente tem 40 horas e não o mínimo necessário, que são 35. Então a gente tem 5 horinhas a mais para poder trocar experiência. E isso é muito comum, né? Acaba a aula, né? A gente só vê o Mário colocando lá vídeo disso, vídeo daquilo, tem um monte de vídeo publicado e tal. Ele vai colocando lá um material extra, experiência, a gente fala, os alunos falam com a gente sobre a carreira, sobre experiência prática. Então, isso acho que é bem interessante.
E a bagagem, né, dos três aí, finalizando, a bagagem dos três especificamente nessa parte de docência na gestão de projetos, né? Nós três temos experiência de décadas dando aula nos principais MBAs aí do país. O André, inclusive, tem experiência como coordenador do MBA de gestão de projetos. O Mário e o André já tem experiência de participação efetiva no PMI, né? O André foi vice-presidente do principal capítulo de São Paulo, o Mário, representante do board mundial. Então, acho que isso daí traz uma bagagem que vai ser muito, muito útil, né? É muito útil para quem está participando do treinamento, essa troca de informações, essa troca de experiência também. Com Mário, certeza. Andrezão, quer falar aí também André, sobre simulados? Eu vou passar, deixei duas coisas abertas aqui para vocês verem também. Além dos simulados, aqui estão todos os nossos materiais oficiais do PMI. Então, todas as nossas lições aqui são exatamente os materiais criados aqui pelo PMI. Por exemplo, essa é a lição 2 aqui, 87 slides, né? Lição 3, lá tem quase 200 slides, com todas as explicações, todo o conteúdo da certificação, e todo o conteúdo para você aprender a gerenciar projetos também. E tem muita gente que tem essa dúvida, acabamos não falando disso lá no início, né? Poxa, mas eu vou fazer aqui a certificação, mas eu também posso estar fazendo o curso que eu quero aprender. Então, se você ainda não tem toda a experiência, o curso tem o conteúdo necessário para você fazer a certificação CAPM, que não exige os 5 anos de experiência, né? As 4.500 horas. E, além disso, ela é uma excelente preparação para você poder gerenciar projetos de acordo com boas práticas. Então, cada aula passo a passo aqui, registro de partes interessadas, enfim, todas as coisas aqui, além dos materiais de questões, né? E como eu falei para vocês, antes de passar aqui para o André e para o Armando também, nós somos o único PMP, ou a única empresa de treinamentos PMP que temos um convênio com a Universidade Estadual de Nova York. Então, todos os nossos alunos recebem uma bolsa de 60% para fazer este programa aqui, né, que tem a foto dos alunos, né, que é o Competitive Project Management. É um curso opcional, você pode ir em julho ou em janeiro. São 3 semanas nos Estados Unidos, 80 horas de curso presencial, tem aula todos os dias. A Universidade de Nova York é uma das mais respeitadas universidades do mundo, fundada em 1828, com 64 campos, né? Os campos lá enormes aqui, com as visitas das empresas, visita à sede da ONU, tá aqui algumas visitas. Essa visita aqui à sede da ONU, que sempre ocorre em todas as turmas, outras empresas lá que são visitadas também. E o programa de 3 semanas fala de fundamentos da gestão de projetos, gestão ágil, gestão tradicional, tópicos especiais em riscos, stakeholders, aquisições e novas fronteiras da gestão de projetos, inclusive com um laboratório de software de simulação de projetos, que a gente compete lá os alunos, né, para poder gerenciar seu cronograma, recursos. Então, um programa muito bacana aqui, que tem essa bolsa para os nossos alunos da certificação PMP. Andrezão, contigo aí, depois a gente passa para o Armando e aí fazemos o nosso fechamento. Legal, eu queria só reforçar uma coisa que o Armando comentou, que eu acho que é muito importante. Nós vamos te acompanhar até você ser aprovado ou aprovada no exame. Isso não é discurso, não é balela, não é promessa vazia, tá? Nós efetivamente acompanhamos. Tem alunos, às vezes, que não conseguem estudar, dar continuidade por algum motivo, um problema Vai fazer pessoal, na próxima turma e vai poder vir sem não nenhum vai custo poder adicional. fazer. Exatamente. E nós vamos realmente te acompanhar. Às vezes até os alunos se assustam, porque se mandar, por exemplo, desculpa, uma pergunta lá no domingo à noite, e um de nós três estiver conectado, a gente responde na hora. Então, você está no meio do teu estudo ali no domingo, e você recebe uma resposta e fala, nossa, mas eles estão trabalhando hoje. Às vezes não é porque está trabalhando, mas a gente já está acostumado com isso, e realmente, quando cai a dúvida, a gente pega e já responde, porque assim você não perde a tua linha de raciocínio. Isso não é uma promessa, isso pode acontecer, tá? Se nós estivermos conectados, nós vamos te responder na hora. E, sem dúvida nenhuma, é sempre um prazer muito grande quando os alunos nos retornam, quando eles passam no exame e contam, poxa, professor, eu passei no exame e tal. Às vezes a gente consegue se encontrar presencial, como o Mário falou, a gente consegue celebrar, que é também muito importante.
né? E vocês não fazem ideia como é gostoso para a gente saber que a gente, de alguma forma, colaborou com o progresso de vocês, com o seu desenvolvimento profissional, do fundo do coração. Isso é uma das coisas que me motiva demais ser professor de uma maneira geral, mas no PMP parece que tem um gostinho especial, porque realmente a gente tem certeza de que aquilo vai ser um divisor de águas na vida da pessoa, que para nós foi. Todos nós, quando fizemos o PMP, nós já éramos os três aqui profissionais muito experientes em gestão de projetos e mesmo assim virou nossa vida. Nós tivemos várias outras oportunidades, como a gente falou, e que foram portas se abrindo para a gente conseguir conquistar ainda mais sucesso. Venha estudar conosco. Beleza. Muito bem, vai lá, grande Armando. Acho que só agradecer a participação e estamos à disposição. Acho que o Mário vai colocar aí vão aparecer os links, né, para mais informações, para você poder conhecer um pouquinho a página do curso. E é isso, estamos à disposição e aguardando para te ajudar nessa jornada rumo à certificação. Muito bem, pessoal. Bom, concluindo aqui, além das turmas abertas, né, você pode fazer o download desse material aqui também. Nós temos as turmas in company para preparar a sua empresa e os profissionais da sua empresa, e aí a gente tem uma flexibilidade de horários, né? Podemos fazer presencial na sua empresa, noturno, diurno, né, período da tarde, período da manhã, sábados, para as turmas de empresas. As turmas abertas são essas que estão no nosso site, basta você clicar e se inscrever. Se você tiver dúvidas, lá tem o WhatsApp também. Vou deixar aqui o contato, então, a leticia.siqueira@modernpmo, mas a página do curso é o nosso modernpmo.com preparatório PMP. Então, está aqui, só escrever lá modernpmo.com/preparatório-PMP. E você também pode mandar uma mensagem diretamente aí para nós, né? Tem o André, o Armando, o Mário, aí no LinkedIn, enfim, todos os lugares aí, que é um prazer enorme nosso aqui, mais uma vez, como o André falou, contribuir para essa formação de bons gestores de projetos certificados. Temos essas nossas turmas todos os meses. Mais uma vez, reforço esse nosso compromisso de você ser aprovado. Claro que depende do seu estudo, mas se você precisou interromper e quer voltar na outra turma, você quer assistir a turma de novo, enfim, você vai fazer uma única inscrição e vai assistir ou voltar em outras ao vivo, quantas vezes você quiser, até se sentir preparado para a prova. Às vezes é a primeira vez que a pessoa está fazendo, ela faz a turma. Poxa, não estou seguro ainda de fazer a prova. Escreve na outra turma novamente, sem nenhum custo adicional, para que você se sinta preparado nos conceitos, no simulado, método de ensino aqui, como você viu, o André descreveu muito bem, Armando falando aqui dos nossos materiais simulados, nosso grupo do WhatsApp. Então, um grande abraço para vocês. Mande mensagem para a gente. Queremos ver você na próxima turma e aprovados na certificação PMP. Grande abraço. É isso, um abraço. Muito bem. Feito.